Vamos lá, pessoal. Então a gente vai abrir aqui o segundo projeto, tá? Abrindo um projeto no modelo VCL Application, utilizando o RFID aí com a target aí Windows 64X no modo moderno, tá? Então vamos lá. Antes de começar, deixa eu abrir aqui a ideia. Então aqui nós temos o projeto, tá? Que a gente vai falar agora. Só recapitulando o vídeo anterior, para você iniciar um projeto no modelo Console Application, que é do projeto 1, então é só você vir aqui na opção File New, Console Application C++ Builder, tá? Então, esse daqui é o que cria aquela estrutura para a criação de um modelo, de um projeto Console Application, para acender um LED ou outras formas, né? Esse que a gente está usando agora, essa segunda apresentação, é esse aqui. Windows VCL Application C++ Builder, tá? Então, para iniciar um projeto, é só clicar aqui e ele vai abrir toda a estrutura do projeto que a gente vai utilizar. Então, de um pouquinho diferente do Console Application, que é um projeto orientado a eventos, no C++ Builder no VCL, ele já é orientado a objeto, né? Então, aqui, quando você inicia um novo projeto, ele cria a estrutura do projeto com CPP e o ponto .h, como no Console Application, e o formulário principal aqui também, que tem o CPP, o DFM e o ponto .h, tá? Então, também essa aqui é a mesma estrutura do projeto anterior, tá? Então, aqui, antes da gente falar um pouquinho sobre esse projeto aqui, a gente precisa voltar um pouquinho antes, né? E até a gente entender um pouquinho como é que funciona trabalhar com projetos com a internet das coisas, né? Então, assim, quando a gente compra um celular, por exemplo, a gente compra um celular, tira ele da caixa e ele vem sem configuração nenhuma, né? Então, para você usar um telefone, você precisa colocar o chip de telefone, configurar seu CPF lá e vai associar o seu CPF ao seu número de telefone, né? Então, assim funciona a plaquinha e o seu projeto. Então, quando você trabalha com Arduino, você tem que pensar que o Arduino ele precisa ser programado para fazer algum efeito, né, algum evento, para ele interagir com a sua aplicação. Então, aqui no caso da Shield, né, do Arduino, então, neste projeto, qual que é o início? Então, a gente precisa programar a plaquinha para ela apenas servir de um receptor de dados, né, de leitura de tags. Então, aqui o que a gente faz? A gente precisa trabalhar com uma biblioteca da própria placa de RFID, tá? Então, você tem a sua placa Arduino e você precisa aplicar as bibliotecas referentes à plaquinha do RFID, que vai fazer com que ela funcione corretamente, tá? Depois do evento eu vou mandar para vocês o sketch e como que é a ligação, tá? Do módulo da Shield do RFID no seu Arduino. Então aqui nós vamos trabalhar com as portas 9 a 10, né, que são as portas principais do Arduino. Então é nessas duas portas que vão ser trafegados os dados aí, né, de recebimento da tag e envio para a IDE. Então, aqui é uma programaçãozinha bem simples, tá? Então, aqui nós estamos definindo aqui que quando o leitor RFID receber um sinal, ele vai tratar esse sinal dessa forma aqui, né? Com esses bytes aqui, nesse padrão aqui. E aí ele vai apresentar para ele vai, no caso, apresentar o resultado. Então, a gente, analisando aqui, ó, abrindo o serial, então eu estou com a minha tag aqui, deixa eu compartilhar minha tela com vocês, só para vocês verem aqui, tá? Então, da mesma forma. Então, aqui eu tenho a placa do RFID interligada no Arduino. Então, aqui cada ponto desse daqui corresponde a uma tarefa de conexão, né? Aqui eu tenho duas tags, tenho mais duas tags aqui. Aqui no fundo eu tenho uma protoboard. Isso aqui é legal quando você tem um projeto grande aí que você precisa interligar vários dispositivos. Então, em vez de você fazer uma ligação direta, como eu fiz aqui, você pode interligar aqui nessa protoboard e cada buraquinho ali corresponde a uma conexão ali que você pré-determinar, tá? Então,
Quando a gente vai escanear aqui uma tag, então essa tag já tem um código, então é o FAEE2704, né? Então estou escaneando aqui, e ela tem que aparecer o resultado aqui no Arduino. Porém, eu preciso verificar se ela está conectada. Então, na COM3 ela está conectada. Eu vou dar um resetzinho aqui na placa. Aqui, tem um botãozinho aqui de reset. Então, ela só dá uma reiniciada aí na memória do Arduino. Vamos ver aqui se ela está escaneando agora. Então, aqui escaneando, tá? O card aqui, então, ali ele já mostrou pra gente o que a gente precisa trabalhar, tá? Então, o Arduino já está programado para enviar as informações da tag para a nossa aplicação no C++. Então, aqui, ó, é o mesmo código, tá? Do card, vocês visualizarem aqui. Tem uma outra tag com outro código, então a gente está escaneando aqui. Olha, apareceu o mesmo código, 556A37D5. Então, é o mesmo código que está ali. Então, baseando nessas informações, então a gente já sabe que a nossa aplicação já pode ser feita, né? Já pode trabalhar com esses dados do Arduino. Então, a gente vai fechar aqui o Arduino para justamente não dar conflito de portas, tá? Fechamos aqui e voltamos aqui para a aplicação. Então, aqui a gente já falou sobre a estrutura do projeto, né? O que quando você inicia um projeto no modo VCL, como é que ele traz para você. Então, aqui nós vamos iniciar o projeto, tá? Então, deixa eu rodar aqui. Então, aqui nós temos uma aplicação que funciona da seguinte forma. Então, aqui nós temos 3 tabs, né? Então, a primeira tab que é referente ao escaneamento, para mostrar os dados de scan. Aqui nós temos uma tab que corresponde às configurações da porta COM, né? E a terceira aqui para você manipular essas informações no seu banco de dados. Então, além da gente obter essas informações do Arduino, com relação ao seu número de card, a gente pode trazer ele para o mundo real, né? Trabalhando com banco de dados, fazendo exportação de dados. Então, a gente consegue trabalhar essas informações aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui o processo. Iniciando a aplicação, a gente primeiro precisa fazer com que esse programa se conecte com o Arduino. Então, como que isso é feito? Na programação aqui, eu coloquei para abrir a porta. Então, aqui a gente vai utilizar um componente chamado apdcom, que ele é da SIM, que a gente vai falar dele já já. Então, aqui ele já me mostrou que a porta foi localizada, onde está conectado o Arduino. Clicamos em OK aqui. E a porta foi aberta com sucesso. Então, aqui a gente já pode começar a escanear as tags e vai apresentar aqui para a gente. Então, voltando aqui na configuração da porta COM, além dele mostrar aqui no TMEMO 1 o status de conexão, na parte de baixo, no MEMO 2, a gente vai observar aqui os dados de escaneamento. Então, o primeiro, essa tag está sem cadastro no sistema, tá? Então, ela está sem cadastro no nosso banco de dados. Ela escaneou certinho, ela apareceu as mesmas informações. Então, voltando aqui na câmera, deixa eu abrir aqui a câmera para vocês acompanharem em tempo real. Deixa eu deixar a câmera aqui pertinho. Então, esta tag que eu acabei de escanear, né? FA. Então, no nosso sistema ela não está cadastrada. Então, eu vou escanear novamente a tag. E ela aparece sem cadastro. Não consigo deixar, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui um pouquinho. Porque ela está estourando aqui, quando eu clico na câmera ela sai da aplicação. Então, agora sim. Então, vamos lá escanear novamente. Mesma tag, sem cadastro. Ok. Vamos colocar outra tag. Essa daqui está cadastrada no sistema. Então, este código que está aqui é o mesmo código que está ali. Aqui vocês podem observar também que foi gravado a data, ou a hora, desculpa,
os minutos e os segundos de escaneamento desse usuário. Então, a gente voltando aqui para a parte de leitor, a gente consegue visualizar aqui esse tratamento do banco de dados resumido, né? Então, se o cliente está cadastrado, ele vai mostrar aqui na tag como cadastrado. Então, colocando aqui, ó, registrado no sistema, ele está aparecendo aqui para quem que está registrado essa tag. Passando a tag que não tem registro, então ela fala que não tem cadastro, e ela aparece um outro status aqui em vermelho, tá? Esse status, essa animação é feita com Skia, que a gente também vai falar um pouquinho depois como é que funciona, tá? Então, basicamente, o programa é só isso, tá? Então, ele faz o escaneamento com base nos dados de registro de usuário. Então, aqui a gente consegue verificar quais são os usuários que estão cadastrados no sistema, né? Então, aqui o meu nome, minha função, o número da minha tag, que é onde que faz o escaneamento, e uma imagem aqui que a gente colocou do banco de dados, né? Se a gente pode cadastrar uma agora aqui também, né? Deixa eu voltar aqui na porta com, fechar a porta com. Aqui na porta com eu programei ela para fechar o banco de usuários. Então eu volto aqui no usuário, vou criar um novo, tá? Então vamos lá. Eu tenho uma tagzinha aqui, que é uma tag no modo bolacha, que a gente chama, né? É uma bolachinha que também pode ser escaneada. Deixa eu só cadastrar um cara aqui bem rapidinho. Função developer. E vamos colocar o código dela, que é 1667 2E 5E. Deixa eu conferir. 1667 2E 5E. Vou adicionar uma imagem aqui só para a gente, em tempo de projeto ali, a gente conseguir identificar o usuário. Aí vocês coloquem uma foto do usuário, como vocês quiserem. Salvar. Beleza, ele já está aqui no banco de dados. Então, deixa eu abrir aqui novamente o celular para vocês verem. Então, a tag que acabei de cadastrar foi essa aqui, tá? Deixa ele focar aqui. Então, é 1667 2E5E, tá? Então, vamos consultar ela para ver se ela está realmente cadastrada. Deixa eu voltar aqui na parte do leitor. A tag que a gente acabou de cadastrar. Deixa eu voltar aqui porque não está trabalhando com duas telas ao mesmo tempo. Ah, sim, a gente tem que abrir a porta com, né? Então, vamos dar um reset aqui. Fecha a porta com. Abrimos a porta com novamente. Beleza, então vamos voltar aqui no escaneamento. Agora ele deu registrado no sistema. Ele acabou de mostrar o que a gente acabou de cadastrar lá na mão, tá? Então é um programa bem simples, bem fácil, só para vocês verem a funcionalidade aqui de escaneamento utilizando C++ Build. E a gente vai falar um pouquinho agora um pouquinho a fundo do que a gente usou nesse projeto aqui, tá? Então aqui, ó, se vocês perceberem na aplicação, quando essas imagens também estão sendo tratadas, então quando a gente fecha as portas, então aqui o leitor, ele passa com status vermelho, né? Dizendo que a comunicação com o RFID foi cessada e o banco de dados ele está aberto aqui ainda, né? E aí a gente pode tratar isso na programação. Então, falando aqui um pouquinho sobre o banco de dados, o que eu utilizei aqui, tá? Então, nesse projeto, ele foi utilizado o Faridac. Então, muitos de vocês já conhecem o Faridac, né? Então, aqui eu tenho o Faridac já conectado no meu banco, tá? Então, aqui a gente pode trabalhar ele com vários tipos de banco de dados, tá? Interbase, BLite, SQLite, MSSQL, MySQL, Oracle, tá? Então a gente tem aí uma gama alta aí de conexão com bancos de dados diferentes. Então aqui é só você escolher qual que é o teu banco, seu tipo de banco. Aqui você aponta onde está o banco, né, o database dele, então aqui já está dentro da pasta do projeto.
E aqui, se ele tiver alguma autenticação, é só vocês colocarem aqui, né? Então, vocês vão testar a conexão, né? Aqui é só vocês dar um OK aqui e pronto. O componente Faridac já está conectado no meu banco, tá? Então, a primeira parte é isso, e aqui nós temos dois queries, né? Então, um query para consulta, que é o que a gente usa no escaneamento das tags, e o usuário, que a gente utiliza nessa parte de criação mesmo do usuário, tá? Então, aqui é bem simples, é só você colocar o FD Query, configurar aqui o select que você quer que esse query faça, né? Aqui ele está falando que ele está com o banco aberto, aí ele vai aparecer aqui para você, depois você estoura ele aqui, né, lá no Fields Editor, traz todas as informações do seu banco para cá, e aí dá para você trabalhar na sua aplicação utilizando qualquer banco de dados que você utilize aí com o componente Faridac, tá? Então aqui a gente já viu um projeto VCL trabalhando com integração com a internet das coisas, com Arduino, utilizando o banco de dados Faridac, com o banco SQLite, tá? Nesse caso, nesse projeto SQLite, mas você pode usar qualquer outro daqueles que eu mostrei. Interligamos aqui nas queries da conexão, estouramos ela, tratamos os botões aqui, então cada botão tem seu tratamento de adição de usuário, de remoção, de edição, né? A imagem aqui, a gente colocar a imagem direto no banco e pronto. Então, aqui o nosso programa com a conexão com o banco também já está pronto. Outro recurso utilizado nesse projeto é o Skia, né? Então, o que é o Skia? É a biblioteca 2D do Google que você pode fazer efeitos na sua aplicação, tá? Tá rodando aqui. Então, aqui assim, ó, deixa eu fechar aqui. Vocês podem perceber o quê? Que esse fundo roxo aqui ele está se movimentando, né? Então isso daqui é um efeito do Skia. Então como é que funciona essa animação, né? Então esse componente ele recebe animações do tipo .json. Então aqui vamos alterar aqui só para vocês verem como é que funciona. É bem simples. Então vocês colocam um componente aí do SK Animated Image, né? Vocês definem aqui, ó, ele está estourado, tá? A imagem original é essa aqui, ó. Então, como ela ficou estourada, que eu queria esse efeito de estourado e não de aparecer um leão, então, não, para quem vê, inicialmente não sabe que é um leão, mas se você estoura a imagem ali, dá para você fazer um efeito bem legal. Então, assim, você pode escolher outros fundos, né? Deixa eu mostrar um outro aqui. Deixa eu colocar um aqui qualquer, só para vocês verem, tá vendo? Então, aqui eu tenho animações baixadas no formato .json, que aí eu vou mostrar também para vocês o site onde vocês podem baixar, vocês dão OK aqui, e a aplicação aqui atrás ela está rodando, tá? Ela está fazendo uma animação. Deixa eu só rodar ela aqui para ver se apresento para vocês. Então aqui, ó, se vocês verem esse rosa aqui, tá vendo que ele está aparecendo um laranja aqui, então ele está fazendo a modificação, ele está alterando ali em tempo de design. Então você pode brincar aí conforme a sua imaginação. Vamos abrir outro aqui. Deixa eu abrir esse outro aqui. Então aqui nós temos um que vai ficar melhor para a gente visualizar. Vamos ver aqui como é que fica. Então aqui, ó, bem simples. Então aqui, ó, a imagem está rodando, né? Está trabalhando aqui, você vai trabalhar normal. E você tem essa interface aqui, tá? Então é difícil de você ver hoje uma aplicação com a internet das coisas com esse tratamento visual. Normalmente é uma coisa mais estática, uma coisa mais de visual antigo. Então isso é uma opção que você pode trazer para essa versão nova. Sua aplicação antiga trazer para a versão nova, tratar com essa perfumaria aí, né? Com todas as funcionalidades normais. E assim, o Skia, ele tem outros itens aqui do Skia. Então, se você colocar aqui na palete aqui SK... Opa, deixa eu mostrar aqui que é por aqui que é melhor. Que aqui eu já consigo estourar ele melhor. Cadê ele aqui? Aqui, ó. Skia. Então, aqui você tem diversos componentes que você pode trabalhar com o Skia. Então, você pode trabalhar essa animação que eu acabei de mostrar, você pode trabalhar com labels também. Essa parte aqui escrita, ela foi feita também com o Skia, né? O Skia
label. E como é que ele funciona? Quando você coloca um SK-label no teu projeto, ele meio que se amarra à imagem anterior. Então aqui, ó, pode ver que ela está amarrada a essa imagem, que quando eu abro a imagem aqui do tamanho que ela quer, ela vai correndo junto. Eu não preciso configurar, né, manualmente onde eu quero que a label fique. Ela já vai automaticamente. Né? E aqui você tem outros aqui, SK, SVG, então dá para você colocar animações, então uma animação por dentro da outra, é muito legal isso aqui, para vocês mexerem depois. E isso aqui já vem gratuito, tá? Então depois que vocês instalarem o produto Rádio Studio 12.1, ele já vem como parte do produto, não precisa fazer nada aqui para baixar, tá bom? Então esse daqui foi um recurso legal que eu queria deixar para vocês aqui. Ou falando de outra coisa, tá? O componente que a gente utilizou aqui para fazer esse projeto de integração, nada mais é que esse APD Comport. Esse componente ele pertence aqui à linha do APRO, né? Para novatos, ele é muito bom porque quem está começando agora na programação e está fazendo codificação utilizando a internet das coisas, você, com poucos cliques, você já consegue colocar sua aplicação conectada num dispositivo de internet das coisas, tá? Para engenheiros aí, para caras mais experientes, você conta com outros recursos, como conexão com telefonia, então com VoIP, com tratamento de dados, com recebimento e envio de informações, de buffer, né? Que nós temos até o fax aqui. Então, são coisas que, apesar de estarem sendo obsoletas no mercado, né, você pode utilizar desses recursos para criar novas alternativas. Tá? Então, é um componente bem legal, que ele tem bastante coisa aqui, comparado aos outros do mercado. E o legal dele é o quê? É que ele é gratuito também. Então, é só você entrar aqui no Tools Get, você selecionar aqui, escrever aqui em cima Async, ele já vai aparecer aqui para você fazer o download, tá? Então, ele é gratuito, ele já vai com todas as funcionalidades para você utilizar. Então, isso daqui é um componente bem legal que está disponível aí, tá? Depois da apresentação também eu estou colocando disponível aí toda a documentação, o guia de referência e o guia do developer para você que se interessou por esse componente, para você explorar ele a fundo aí e utilizar muito mais recursos, tá? Então, aqui por nível de apresentação, eu não defini uma porta nesse componente, tá? Então, eu coloquei aqui porta com dele 0. Para quê? Para quando eu iniciar a aplicação, ele me mostrar qual porta que foi detectada. Mas nada impede de que eu defina manualmente aqui as informações de conexão, qual que é a porta que eu quero, a velocidade de tráfego que eu quero, os eventos que eu quero, tudo aqui, né? E ele já não vai pedir mais nada quando for abrir a aplicação, então ele já vai abrir tudo automático. Outro recurso legal desse componente é que, assim, esse componente, por se tratar de comunicação com, né, projeto com, ele trabalha baseado em eventos, né? Então, cada evento que acontece com a conexão, ele recebe uma programação. Então, aqui, ó, quando a porta for fechada, quando a porta for aberta, então, quando eu receber a informação, que esse aqui é o principal que a nossa aplicação trabalha, então, clicando aqui, a gente tem todas as regras de verificação de recebimento dos dados da tag, né, do cartão, até chegar na IDE. Então, aqui a gente faz trata o buffer, né? O buffer nada mais é que a informação enviada do Arduino para a IDE que ela fique ali em uma referência para a gente ser utilizada no nosso código. Então, aqui, quando ele recebe uma informação, ele vai guardar numa variável, e aí eu já aproveito essa variável e já faço a select dela para ver se ela está cadastrada ou não no sistema. Tá? Já faço um select dentro desse evento aqui de quando ele receber, né, desse on trigger avail. Então, quando ele receber alguma coisa nesse evento, ele vai fazer esse select. Eu já trato o select aqui também, tá? Então, aqui é só nível mesmo de conhecimento. Então, se ele for cadastrado, ele vai fazer uma coisa. Se ele não for, ele vai fazer outra. E aqui já mostrando o status no memo 1 dos dados escaneados, tá? Da leitura dos dados.
E a última coisa que eu queria mostrar nessa aplicação aqui, né, o que que é? É que assim, apesar de ser um projeto utilizando internet das coisas, Portacom, que é uma coisa que sempre foi utilizada, mas assim, é um termo antigo, mas não deixa de ser utilizado, né? A gente nada mais com a nossa aplicação é da mesma forma. Então, assim, a gente tem hoje a compilação para Windows 32 bits, que está rodando tranquilamente, tá vendo? A gente tem a opção também de 64 bits. Opa, deixa eu só dar uma compilada aqui. Como eu fiz umas alterações agora de projeto, aqui na nossa apresentação, ele se perdeu nas referências ali, tá? Então é até bom acontecer isso, porque é importante. Quando você programa em C++, ele por ter dois formulários diferentes do Delphi, ele também precisa ter o dobro de cuidado, né, na hora de você trabalhar com componentes visuais, porque quando você faz alguma troca desse tipo e não salva o projeto ou não faz a compilação, ele perde essa referência e ele dá esses erros, tá? Então agora que eu já dei o compare novamente, aqui abriu, então Windows 32, rodando tranquilo, Windows 64, rodando tranquilo, e o novo compilador do C++ Builder aí na versão 12.1, tá? Então, esse aqui é um compilador de 64 bits no modo moderno, onde ele teve alterações, né? Novidades aí quanto ao seu compilador. E aqui pronto, belezinha. Então aqui nós temos uma aplicação aí rodando nas três targets, né? O Windows 32 64 bits e o Windows 64X moderno. Eu mostrei para vocês um pouquinho aqui de como que é a estrutura do projeto, tanto a nível de esqueleto do projeto, quanto ao CPP, quanto ao .h, e o que a gente utilizou de componentes no nosso projeto, né? O componente para acesso ao banco de dados FireDAC, que é muito importante e muito legal. Também falamos um pouquinho sobre Skia, tá? E só mais uma observação, para vocês que se interessaram a utilizar esse recurso do Skia, ele é bem simples, tá? Então, existe um site que eu utilizo aqui chamado Lotfiles. Então, você entra nesse site aqui, lotfiles.com, e ali você baixa a imagem que você quiser, tá? Ali, você vai selecionar uma imagem, e o legal dela, que é o seguinte, essa conta aqui, cada conta, ela permite 10 downloads por conta. Então, você entrando aqui na sua conta do lote, quando você se autentica, ele vai contabilizando ali a quantidade de downloads que você tem no seu projeto. Então, aqui provavelmente eu tenho mais de 10, por isso que ele não deixou eu fazer o download. Então, assim, você vai adaptando aí os downloads de acordo com a sua necessidade. Se você não vai utilizar mais esses recursos, então você vai lá, remove daqui e baixa novos, né? Então, aqui na minha conta aqui eu tenho 9, né? São 9. Então, ele deixa 10. Então, ele deixaria baixar mais um. Só você clicar aqui para baixar o produto, né? Uma imagem que você gostou, e você vai baixar nesse lote JSON aqui. Então ele vai baixar já do jeito prontinho para você fazer a importação. Então eu baixei ele aqui agora, né? Voltando aqui na aplicação, deixa eu colocar esse tema que a gente acabou de baixar. Open, download, acabamos de baixar ele aqui. Vamos colocar ele aqui. Uma propriedade legal desse componente é que você pode determinar a velocidade é porque esse aqui é como se fosse um vídeo, né? Um vídeo em imagem. Então, aqui você consegue determinar a velocidade que vai trabalhar essa sua imagem. Então, se você colocar 0.5, por exemplo, ele vai diminuir na metade aí o slow da imagem. Como aqui é só para vocês verem o sistema funcionando, eu vou deixar um que é o padrão, e vamos ver aqui depois de baixado nesse site como é que ia ficar a nossa aplicação. Então aqui, ó, vocês podem observar que ele está aqui no fundo aqui fazendo alteração, né? E com a velocidade que eu determinei lá. Beleza? Então, quanto ao projeto 2, então aqui está finalizado. E vamos passar aqui e continuar com a apresentação. Então, um resumo aqui, né? O que a gente viu nesse projeto 2? Então, a gente viu como é que funciona o RFID, tanto na ligação
quanto no funcionamento, quanto no conceito de você obter o dado, né? Então ele vai funcionar como um espelho, então ele só vai pegar a tag e vai mandar via porta serial. No passo 2, essa informação é armazenada no buffer, né? Que é tratado pela nossa aplicação Windows VCL Application. Tá? Então, nossa aplicação nada mais faz de que ler essa tag que foi armazenada em buffer. Tá? E aí, conforme chega essa informação, a gente trabalha tanto na visualização, na parte de scan, quanto na configuração de portas.com, que aí a gente pode tratar tanto a nível de tempo, a nível de... Um exemplo, se você for usar um projeto desse, você pode colocar uma data de entrada do usuário, data de saída de almoço, data de entrada do almoço, data de saída do trabalho. Então, você pode trabalhar com esses dados. E no gerenciamento de usuários, onde a gente utilizou aí, intercalado com o componente Faridac, para a gente utilizar desses dados no nosso banco de dados. E aí, ideias de projeto, né? Além desse projeto, como foi simples, apenas para vocês entenderem como é que funciona todo o processo, né? Vocês podem ter outras ideias aí, existem outras shields, vocês podem estar trabalhando com sensor de temperatura, irrigação automatizada, automação residencial ou comercial, sensor de temperatura, RFID, no nosso caso aqui, que a gente usou nesse projeto, e aí até controle de segurança. Você pode interagir, por exemplo, com esse aplicativo que a gente fez, colocando travas de portas. Então, quando um usuário for cadastrado, você pode, numa daquelas portas Arduino, você pode configurar para abrir um fecho eletrônico. Né? Então, vai mandar um pulso lá para abrir a porta lá para o usuário. E assim, se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, vocês podem colocar no chat aqui do nosso evento, pode colocar eu quero, só para a gente ter uma noção, porque aí se tiver bastante gente que se interessou pelo assunto, a gente pode criar aí séries no YouTube aí com diversos componentes aí, para a gente dar mais ideias para vocês utilizarem o produto. Tá bom? Bem, pessoal, então essa foi a apresentação, né? Uma apresentação, foram 2 projetos bem simples aí, mas acredito que eu tenha mostrado para vocês o intuito aí de integração de internet das coisas em 2 tipos de projetos diferentes e também trazendo as novidades aí do produto 12.1 Atenas, tá? Então aqui tem os meus contatos, tá? É interessante que todo mundo que está no evento hoje participe aqui do canal que eu criei no YouTube. Então você entra lá em comunidades, ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela com vocês para mostrar aqui para vocês a comunidade. Bem, pessoal, essa aqui é a comunidade, tá? Do C++ Builder que eu criei aqui. Então, qual que é o intuito dessa comunidade no WhatsApp? Então, é só para a gente trocar figurinha mesmo. Às vezes a gente tem uma dúvida simples que pode ajudar outra pessoa, ou da gente ajudar outras pessoas com outras ideias. Então, é legal. Até eu também mando novidades do produto C++ Builder aqui nesse grupo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar acessando aí a parte de comunidades aí do seu WhatsApp, procurando aí C++ Builder Comunidade Brasil, que aí vocês já vão estar por dentro do grupinho aí, do nosso grupo C++, tá? E aqui tem os outros contatos, tem o meu Skype pessoal, tem aqui o meu canal no YouTube, aqui tem o meu site, então eu tenho bastante canais aí para comunicação com vocês. Se vocês se interessaram pelo produto, existe a versão Community Edition, tá? Vocês podem baixar direto no site oficial. Ela é focada numa versão anterior, na 11, tá? Então, o 11 ele já não tem esse recurso do novo compilador. Então, tá só para vocês estarem sabendo que o produto Community atualmente não tem o Windows 64X, tá? Só a partir do 12.1. E utilizando a versão Trial, vocês podem utilizar de todos esses recursos que a gente fez aqui hoje, tá? Então é só vocês entrarem lá no site oficial, na parte de Rádio Studio e solicitarem o trial de 30 dias, tá bom? Pessoal, essa foi a apresentação, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Placa-mãe?